Na série de entrevistas com os candidatos ao Senado e ao governo, estou conversando com o ex-prefeito João Coser, candidato ao Senado pelo PT. Deixei uma pergunta no bloco anterior para o senhor responder agora. Quando o prefeito de Vitória, o senhor subiu num morro que de um lado dava para ver a região de São Pedro, do outro a região da Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha ali. E o senhor falou que o seu grande sonho era aproximar aquelas duas realidades. Uma, digamos, de mais sofrimento, de mais dificuldade, de mais luta para ganhar o pão ali no dia a dia, e a outra, de certa forma, um pouco mais privilegiada. Não vou fazer aqui juízo nenhum, mas eu gostaria de saber, o senhor, de certa forma, conseguiu atingir esse objetivo como prefeito de Vitória, e o que é possível fazer para aproximar essas realidades como senador? Giovanni, talvez esta tenha sido a minha maior realização. De fato, a cidade continua com diferenças, nós temos regiões mais nobres, mais estruturadas, mas o trabalho que eu fiz durante os 8 anos na cidade de Vitória mudou completamente o perfil da cidade. Quando nós fomos para a região de São Pedro, para o centro, por exemplo, Tancredão não existia. Aquele equipamento público ali, ele dá um dinamismo àquela região muito grande. O centro de especialidade médica. Nós fizemos academia popular, 3 academias populares, São Pedro, Maruípe, Santo Antônio. Então, quando você faz isso, 20 academias para o idoso, as unidades de saúde, assim, na periferia, as escolas na periferia em tempo integral, botando 200, 300 crianças que você possa tomar conta o dia inteiro. Então, quando você faz, por exemplo, vou repetir, na habitação, por exemplo, você pegar um barraquinho que estava caindo, indigno de morar dentro, fizemos centenas de casas populares. O fim das palafitas foi no seu governo? Exatamente. Agora fizemos aquele projeto de Vitória de todas as cores, que você reforma, que você pinta, que você faz telhado, equipamento sanitário. Então, muitas das nossas políticas foram voltadas para você reduzir essa diferença. Hoje nós somos uma cidade que ainda tem diferenças, mas elas são minimizadas. Subimos nos morros fazendo escadaria, fazendo rampa, fazendo iluminação pública. Toda cidade, em qualquer ponto, tem esgoto ligado. Então, de fato, eu diria que essa foi a maior transformação. No Senado? No Senado, eu acho que nós temos que pensar este país, a dimensão do país, e trazer para o Espírito Santo. Você não pode dar o tratamento que tem uma cidade como Vitória, os desafios que tem uma cidade como Cariacica, Vila Velha, vou pegar aqui Guarapari. Então, naturalmente, os desafios e o meu esforço para ajudar a todos serão iguais. Eu vou estar lá pensando no município mais simples e menorzinho, e o meu gabinete estará à disposição para receber um projeto, ajudar a desenvolver um projeto, para cuidar, por exemplo, do esgoto, que tem uma região lá, eu fui a São Mateus visitar, tem um problema grande de tratamento de esgoto e água. Acho que é a minha obrigação pensar naquela população. Mas quando eu venho para uma cidade grande, que tem maiores desafios, eu tenho que pegar os grandes projetos destas cidades e levar para o Congresso Nacional, para o Ministério de Planejamento, para a Comissão de Orçamento e buscar recurso para resolver esses problemas que eu comecei a resolver em Vitória e continuar ajudando também a cidade de Vitória. Eu acho que esse é o grande papel do senador, para além de distribuir aquilo que ele já tem, que são as emendas parlamentares, ajudar os municípios a pensar projetos. E uma outra coisa é pensar o desenvolvimento econômico. O senador, ele é a representação da federação. Então eu tenho que pensar em trazer grandes investimentos junto com o governador do estado, articular no Ministério do Desenvolvimento Econômico, articular no Ministério de Planejamento a presença de grandes empresas, plantas industriais, a nossa atividade portuária, a nossa atividade de comércio exterior, que é forte. Se nós não cuidarmos dela, ela perde competitividade. Você lembra que eu defendi um porto em águas profundas em Vitória. Se nós não tivermos um porto competitivo de container, nós vamos perder para a Bahia e para o Rio de Janeiro cargas. Perdendo cargas, você perde economia, você perde receita. Perdendo receita, você perde recurso para educação, para assistência, para saúde. Então, no meu caso particular, eu quero, tanto que o slogan da minha campanha é o senador de todos os capixabas. Eu quero ter capacidade de representar aquele cidadão mais simples, que precisa de uma casa, que está debaixo de uma lona do sem terra, ao empresário mais importante, que precisa de um financiamento no BNDES para constituir uma grande empresa, porque é o desenvolvimento econômico que gera qualidade de vida e que gera oportunidade. Agora, o Brasil, só uma frase, o Espírito Santo melhorou, o Brasil melhorou. Nós temos hoje mais IFES, nós temos mais vagas na universidade, nós temos o ProUni,
nós temos geração de emprego, mas nós precisamos de qualificar o emprego. A nossa fábrica de ideias agora, que era a Fábrica do Trabalho, que foi começou no governo atual, eu fiz a maior parte, mas o prefeito atual, Luciano, concluiu, é exatamente isso, formar gente para que ela possa melhorar a sua renda. Então, acho que nós temos desafios importantes e essa experiência pode ser levada para o Senado. Agora, todos os candidatos, com exceção da presidente Dilma, óbvio, os outros candidatos, quando vêm aqui à presidência, eles falam em tirar o Espírito Santo do isolamento. E o senhor fala de uma forma que dá a impressão que o senhor está dizendo a mesma coisa, embora seja um candidato a senador do PT. O Espírito Santo vive uma sensação de isolamento? Eu não acredito nisso. O aeroporto de Vitória ficou parado 6 anos porque o Tribunal de Contas da União parou um aeroporto que custava 440 milhões, demorou 6 anos para dizer que tinha que cancelar uma licitação, com dinheiro em caixa, esse aeroporto agora vai custar 1 bilhão. A pior obra é a obra parada. Os órgãos de controle, se tem um problema, tem que eliminar o problema e licitar rapidamente. Foi um prejuízo muito grande. A 101 tinha um processo de licitação, não era bom. Agora fizeram um processo de concessão com um pedágio, mas um pedágio mais acessível. A 262 tinha um processo de licitação, por ser uma obra complexa, não deu certo, o governo federal vai fazer a obra. Portos, vieram alguns milhões para ampliar o Porto de Vitória, mas nós não conseguimos, o Estado não conseguiu apresentar uma área para fazer um porto em águas profundas. A Dilma fez um acordo com o governo Casagrande e colocou 3,5 bilhões no caixa do governo, naquela votação dos royalties, e isso tem que gerar uma atividade econômica de porte. Além de mobilidade urbana, tinha que ter gerado um grande porto, um grande centro de disciplina logística. Então, o Estado não ficou abandonado. Nós recebemos 17 IFES, nós recebemos creches, recebemos investimentos. Todas as cidades hoje têm obra com recursos do governo federal. Inclusive, no meu caso particular, eu vou repetir, mais de 300 milhões do que eu fiz foi com dinheiro da União. Então, por que vem essa fala tão comum? Isso é coisa da campanha ou o capixaba tem mesmo esse sentimento? Todos os candidatos que vieram aqui têm 2 razões. Primeiro, a Dilma veio pouco aqui. O Lula ajudou a tirar o Estado do Espírito Santo do buraco, junto com o governador Paulo Hartung, colocou recursos de antecipação dos royalties, veio aqui 10 vezes, a Dilma só veio 2. Então, fisicamente, ela veio pouco. Então, isso já deixou. A obra do aeroporto acaba simbolizando isso, porque a obra ficou parada, sem culpa dela, mas a obra ficou parada. Então, nós não conseguimos, nem a bancada, o governo, nem ela junto, resolver esse problema. Então, esses 2 pontos que eu diria que marcaram mais. As outras coisas vêm acontecendo por, muitas vezes, incapacidade da nossa própria apresentação de projetos qualificados. Quando nós temos, por exemplo, nós conseguimos uma área de 100 mil metros quadrados para fazer um centro de convenções no aeroporto. O projeto está lá, lentamente saindo. Então, nós conseguimos coisas importantes. A ampliação da Petrobras no Espírito Santo é uma coisa assustadora. A presença da Petrobras na região de Linhares, a sede aqui em Vitória, a descoberta de petróleo, os royalties de petróleo, que gerava 1 bilhão, hoje estão gerando 2,5. Então, a arrecadação do governo do Estado na questão dos royalties nunca foi tão alta. É só pegar as contas. O governo do Estado é lento, então, para tocar os projetos? Não me cabe fazer julgamento. O que me cabe dizer é o seguinte: nós temos recurso em caixa, nós temos crédito na União e nos falta projeto para colocarmos em prática. Nós não temos hoje uma área definida, licenciada para fazer um porto em águas profundas em Vitória. Não é a União que vai fazer isso. Tem que ser a União com o governo do Estado, em parceria com os municípios. Agora, João Coser, eu gostaria de falar um pouquinho de política. O seu slogan é senador de todos, é isso? É esse? Senador de todos os capixabas. Porque a gente vê pessoas das mais variadas tendências, aí, dos mais variados partidos, inclusive do PSDB, que é um adversário tradicional do PT, dizendo que vai votar em determinados candidatos do partido, no caso o PSDB, mas o senador é João Coser. E vem muita gente do PSB também dizendo isso, de outros partidos, o senador meu é João Coser. O senhor tem uma incursão, digamos assim, nesses meios? É uma coisa proposital ou é espontâneo isso? Independente de quem for o governador, Roberto Carlos, Paulo, Renato, todos sabem
que a minha relação com Brasília tem capacidade de contribuir com o Espírito Santo, pela minha relação com os ministros, com a presidenta, com o governo. Então, de certa forma, esse apoio ele vem como uma necessidade futura. As pessoas sabem que é importante fortalecer quem tem articulação com Brasília, porque quem vai para lá já é oposição ao governo, ele não vai abrir portas, ele vai fechar portas. Então nós temos sim apoio dos diversos partidos, inclusive de candidatos ao governo, mas sempre respeitando os outros candidatos. Eu não falo isso com arrogância, mas eu preciso do apoio principalmente do cidadão, que a minha ida para o Congresso, para o Senado Federal, é para representar o cidadão capixaba, os municípios, o Estado, mas principalmente as pessoas. Então eu me proponho a ser elo de ligação do Estado do Espírito Santo com Brasília. Por isso, talvez, essa simpatia de partidos diferentes, de pessoas diferentes, de empresários e de cidadãos comuns, por causa da minha capacidade de articulação, pelo que eu já fiz na Frente Nacional de Prefeitos, como deputado. Quando fui deputado durante 8 anos, meus mandatos, eu fui considerado entre os 30 melhores deputados por 3 anos consecutivos, cabeça do Congresso. Fui relator da Comissão de Orçamento, eu tive papel de destaque no Congresso Nacional, já pela minha capacidade de articulação. E hoje isso cresceu muito, por causa exatamente da minha experiência no Executivo. Então, ter passado pelo Legislativo, ter passado pelo Executivo e convivido com os que pensam diferente, me permite hoje transitar com mais tranquilidade. Espero que vai me permitir abrir as portas de Brasília, se porventura nós tivermos necessidade, para que esses governos possam ter mais recursos, mais investimento, mais obras e principalmente mais políticas públicas para cuidar da vida do cidadão, com saúde, com assistência, com educação. Eu quero ser instrumento, Se eu estou me propondo ir para lá, é porque eu me considero preparado, com motivação, com disposição. Se Deus me permitir e a população confiar em mim, eu vou trabalhar com muita dignidade, com muito afinco, com muito amor para representar o meu Espírito Santo. Eu só tenho que agradecer. Deus me deu muito. Com 17 anos e meio eu trabalhava na enxada. Com 30 anos eu estava na Assembleia, tenho 6 mandatos e sempre fiz com muita dignidade todos eles. Se for da vontade de Deus, eu estarei lá. E se estiver lá, vou trabalhar para representar também com muita dignidade no Senado Federal. Bom, eu agradeço muito, foi uma honra recebê-lo aqui para essa entrevista. Com certeza foi possível e vai ser possível a você conhecer mais essa figura expressiva da política aqui do Espírito Santo, chamada João Coser. E se você quiser acompanhar essa entrevista, ela vai estar disponível nas redes sociais. O endereço aqui da nossa fanpage também está aparecendo no vídeo agora, tá certo? Muito obrigado. Quero dedicar o último minuto dessa entrevista para o senhor fazer uma coisa que tem feito muito ultimamente, que é pedir voto e se dirigir aos capixabas, por favor. Primeiro agradecer a oportunidade e me dirigir ao cidadão que sempre me deu oportunidade. Eu disputei 8 eleições, ganhei 6, trabalhei com muita determinação, com muito amor, com o objetivo central de cuidar da vida das pessoas, realmente acreditando que a política bem feita, ela gera qualidade de vida, ela gera solidariedade e fraternidade entre as pessoas. Isso eu quero fazer no Congresso Nacional. Se você confiar em mim, conceder o seu voto, eu vou trabalhar com muita determinação. Então, colhendo também o que tem de crítico, tem de sugestão, quero receber propostas, quero tentar ser um senador e vou fazer isso de forma democrática. Como fiz orçamento participativo, vou fazer um mandato participativo. Quem tiver sugestão para colaborar com o mandato de senador, eu estarei recebendo com muita tranquilidade, com muita fraternidade todas as propostas. Espero chegar lá e conseguir fazer bem o meu trabalho, que é o meu compromisso de honra com o cidadão capixaba e com todos vocês que me geram essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez e obrigado pela audiência. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rafael Ferraz e esse foi o ES News Especial. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.